Alô você, amigo, amiga enxadrista. Estamos no Workshop Brasileiro de Xadrez. 8 dos maiores especialistas do xadrez nacional falando aqui no Clube Xadrez sobre xadrez e saúde, xadrez e educação, xadrez e competição, inclusive. E do lado aqui, um grande responsável pelo xadrez na educação. Teles, tudo bem? Tudo bem, Gerson. Um prazer estar falando com você. O xadrez pode propiciar vários desenvolvimentos cognitivos, intelectivos. Mas uma frase já até surrada, mas interessante: o xadrez faz amigos, e você é um grande amigo. Muito bom. O Teles, lá na biografia que nós fizemos, já é alguém, né, que eu conheço há quase 30 anos e tenho copiado umas coisinhas dele aí, inclusive, né? Bom, ele vai falar então para a gente sobre xadrez e educação. Primeiro, vamos colocar aqui a questão do porquê que o xadrez está na escola. Fala-se numa escola mais de educação objetiva e que o xadrez entraria ali como contraponto para uma educação subjetiva. Talvez a gente pudesse colocar alguma coisa assim. Por exemplo, eu dei aula há muito tempo colégio objetivo, as matérias tradicionais, mas tinha o xadrez, horticultura, culinária, arco e flecha, estas áreas que a gente poderia trazer para a escola para ajudar na formação. Será que o xadrez seria um elemento que poderia fazer grande diferença? Uma pergunta interessante. Vou responder indiretamente. Por que se aprende matemática na escola? Se eu quero calcular um volume de um sólido, o volume do celular, por exemplo, que é todo canto arredondado, as fórmulas geométricas não favorecem esse cálculo. Então, o profissional que quer medir um volume, ele mergulha esse celular numa tina com água, uma tina graduada, e vê quanto mudou de volume e tem o volume. Ou seja, você aprende matemática para desenvolver raciocínio lógico e não necessariamente para aplicar diretamente tudo aquilo que se aprende. O xadrez é bem parecido com matemática, ele desenvolve o raciocínio lógico, isso, ainda que as pesquisas científicas sejam paupérrimas na história do homem, nesse sentido, mas é meio inegável que a criança que começa a jogar xadrez, ela se desenvolve. Vou contar uma experiência rapidamente, não tomando muito tempo. Em 1974, eu era presidente do Clube de Xadrez de Piracicaba e fiz um convênio com a Guarda Mirim local, daqui da cidade, e pedi que eles mandassem alguns alunos. E pedi um número fixo, 20. E eles mandaram 20 meninos e 20 meninas, adolescentes. E por um ano eles jogaram xadrez e fizeram curso, aprenderam conceitos básicos de tática, estratégia, aberturas, havia torneios temáticos, e eles eram muito disciplinados, até pela formação da Guarda Mirim. E como uma das minhas formações de sociologia, em 1984 eu tive uma ideia. Que será daqueles garotos que fizeram o curso, né, de xadrez, que praticavam xadrez? Fui à Guarda Mirim e falei: vocês têm informações sobre os guardinhas? A gente tem quase todos. Eu queria saber desses alunos aqui. Coincidência ou não, os 20 tinham cursos superiores. Então, como se fosse... E não era um trabalho científico, era um trabalho quase amador. Estou perguntando. Falei: você tem outras 20 fichas qualquer da época? Eles se separaram, demoraram um pouco, aquele tempo não havia computador. Havia, mas ainda não era tão disseminado. E eu perguntei: e esses 20? Falaram: bom, esse aqui, infelizmente, já faleceu, esse aqui tem curso superior, tal. Quantos deles têm curso superior? 8 em 20. Daí veio uma questão. Foi o xadrez que fez com que eles tivessem curso superior? Ou, quando eles optaram por jogar xadrez, eles já eram diferenciados? Então, o xadrez somente colaborou, mas não era o xadrez em si. Essa pergunta fica até hoje. De um lado, torço para a hipótese que o xadrez realmente colaborou com eles. Esse seria um dos papéis da educação. Qual é o papel principal da educação? Criar pessoas autônomas e conscientes. Já havia falado e insisto nessa tecla. Educar não é acrescentar, educar é extrair. Um garoto, quando começa a produzir ideias de xadrez, mesmo que errôneas, ele está crescendo muito. Enquanto ele repete, ele é um papagaio. O papagaio não fala, o papagaio repete.
Agora, a partir do momento que ele começa a ter suas próprias concepções, mesmo que errôneas, ele está crescendo muito. E o xadrez estimula que a pessoa produza suas ideias, suas experiências e assim por dentro. Então, o papel do xadrez na educação é criar autônomos conscientes, com uma melhora no raciocínio lógico e, sobretudo, na capacidade de tomada de decisão. Legal. A sua empresa, Exclama, ela ajuda no fomento ao xadrez, sobretudo escolar. Como ela já tem ali muita estrada, o que você tem observado no xadrez lá há pouco mais de 20 anos, né, quando foi inaugurada a Exclama de Limeira, em 1994, nós já temos 25 anos. 25 anos. Eu estive lá, inclusive, com uma camisa havaiana que recentemente, tem a foto, realmente. Azul de um mau gosto terrível, mas está lá o registro. E de 25 anos para cá, qual que é o balanço? Porque hoje você tem a Exclama ainda e ela continua fomentando e possivelmente cada vez mais o xadrez escolar. Qual que é o balanço do antes e depois, esse início da Exclama e agora? Está mais fácil colocar o xadrez na escola? Está mais receptivo? O dono da escola, o diretor, o coordenador pedagógico, os pais, os alunos? Qual que é o perfil hoje do xadrez escolar? Bom, uma questão a ser considerada é o xadrez AC e DC, antes do computador e depois do computador. Hoje, há uma predileção dos jovens em fazer tudo o que é pela internet, pelo celular, e não o jogo em si, com outro adversário vivo, real. Mas uma curiosidade é que quando eles têm a possibilidade de conviver com outros garotos, outras pessoas da mesma idade, eles abandonam o jogo do celular. Eles passam a jogar com bastante motivação, o que mostra que é só uma questão de oportunidade. Beethoven não seria um músico se não houvesse um instrumento musical na casa dele. Assim como a prática de xadrez na escola não existe se não tiver os jogos de tabuleiro e as peças. E uma outra coisa, não criticando os donos de escola, mas muitos donos de escola só implementam o xadrez na escola, implantam o xadrez, porque está associado à inteligência e acho que vai dar status para a escola. E até uma maneira de justificar a anuidade cobrada dos alunos, isso em escolas particulares. Mas existem estudos que demonstram que a melhora em notas, principalmente em disciplinas que tenham raciocínio lógico, é significativa. Então, em estudos científicos mostram que quando a média era inferior à estabelecida, a partir da prática de xadrez, melhoraram em matemática ou ciências exatas. Agora, por sua vez, quando a escola pública acolhe o xadrez, eu não sei se é por novidade ou pelo sentido de pertinência, uma vez que você mexe muito com crianças excluídas de quase todos os processos sociais, elas são altamente motivadas. Um jogo de xadrez gigante num pátio de uma escola pública é um motivo de festa, todos querem jogar, eles não sabem as regras, mas gostariam de participar. Exerce um estranho fascínio sobre as crianças, uma coisa bonita. Agora, o efeito que é importante, aqueles que jogam xadrez são diferenciados de alguma forma ao longo dos anos, aqueles que praticam com uma certa constância e frequência. Penso eu uma outra coisa, que o xadrez não deveria ser ensinado compulsoriamente em escola alguma. O xadrez ele passa mais a ser interessante quando a criança se motiva. Então, tem duas propostas. Primeiro, ao implantar xadrez numa escola pública ou particular, a ideia é fazer com que todos aprendam, mesmo que seja em uma única semana. E, posteriormente, você passa a inscrever aqueles que estão mais motivados. Um aspecto importantíssimo nesse processo é o xadrez na escola e a escola de xadrez. Ou música na escola e escola de música. O xadrez na escola, ele é propedêutico. É para a criança aprender a divertir, é um agregado cultural importante que possibilita uma série de conhecimentos, mas não tem obrigação nenhuma de fazer campeões. Muitas vezes um professor de xadrez fica decepcionado porque após um ano de trabalho ele não vê nada de produtivo. Não é o problema, porque ali não é escola de xadrez. Então todas as escolas deveriam ter um período de xadrez na escola. E os mais motivados, posteriormente, seriam direcionados para uma escolinha de xadrez, mesmo que fosse online, pela internet,
Esse sim. Então daí você vai ter grandes competidores. Porque o xadrez educacional não é o xadrez de rendimento. O xadrez de rendimento é uma outra esfera mais apurada, mais sensível do próprio jogo de xadrez. Então penso que o xadrez da escola, basicamente, ele não existe para criar campeões ou selecionar os melhores, mas sim para propiciar momentos de aprendizagem, ensinar matemática de uma maneira disfarçada e divertida, sem que tenha nota ou outra possibilidade de avaliação. Frase crucial: o xadrez na escola, de modo obrigatório, na minha opinião, é trabalhar a autoestima de uns poucos e a frustração da maioria. Então não deve ser insistido nessa técnica. Palpite, eu sei que outras pessoas pensam de forma diferenciada e eu não sou a voz da verdade, é só a minha opinião. Bom, na biografia nós vimos que o Teles tem muitas formações. Então agora eu vou pontuar. Xadrez e sociologia, dá para fazer alguma relação, dá para fazer alguma analogia? Porque o xadrez é multidisciplinar, interdisciplinar. Quem sabe dá para a gente fazer uma aproximação aí. Bom, o próprio jogo de xadrez, as peças em si já demonstram, evidenciam momentos históricos de sociedades diferentes. Ou do xadrez praticado pelos persas e pelos árabes, com as figuras que demonstravam os elementos culturais da época, ou mesmo após a implantação na Idade Média, onde recebem formas mais próximas das atuais, como bispo, rei, rainha, cavalaria, fortificações que a torre, e algo bem próprio da sociologia, estudar estratificação social e mobilidade social. A ideia é que você nasce numa classe social, mas dentro de um sistema, principalmente um sistema mais democrático, teoricamente tem uma chance de sair dessa condição de origem e galgar posições sociais muito mais altas. Isso aí é contemplado no xadrez pela promoção do peão, né? O peão seria aquele exemplo de alguém que conquista uma posição. É lógico, eu estou personificando o peão, porque não é o peão que vai até lá, é um jogador que conduz o peão a algum lugar. Não vou discutir aspectos ideológicos, inclusive escrevi um texto sobre entrevista com o peão central e entrevista com o peão lateral, dois textos diferentes, brincando com ideologias diferenciadas associadas à sociologia e ao jogo de xadrez. Minha intenção não era defender nem A nem B, polos algum. Era só mostrar alguns aspectos subjacentes ao jogo de xadrez e sociologia. Bacana. Xadrez e filosofia. Aí acho que dá para gerar muita conexão. São 4, basicamente, os tipos de conhecimento: vulgar, religioso, filosófico e científico. Os 2 primeiros consistem de afirmações não necessariamente lógicas, nem necessariamente verdadeiras. O conhecimento religioso se distingue por um aspecto, ou melhor, por 2 aspectos. Além de não ser necessariamente lógico e não necessariamente verdadeiro, ele tem que estar ligado, de alguma forma, a uma condição subjetiva. Aceito ou não uma verdade? Tupã é o único Deus, dizem os índios. Aceito ou não? E outra tem um aspecto transcendental. Na frase que eu citei seria Deus. Deus é o que não morre. Já o conhecimento filosófico, ele é necessariamente lógico, mas não necessariamente verdadeiro. Porque quando algo é comprovadamente verdadeiro, deixa de ser filosófico para ser científico. O que é o conhecimento científico? Toda afirmação necessariamente lógica e verdadeira nos limites da comprovação. Quando algo é filosófico, ele tem lógica, mas por algum motivo não tem ainda como comprovar que é verdadeiro. Por exemplo, xadrez desenvolve inteligência. Por muito tempo, e para alguns, é totalmente filosófico. Tem muita lógica, mas alguns acham que as pesquisas realizadas não são totalmente aceitáveis, porque elas são dentro de limites. Alguns desconfiam que isso não é verdadeiro. Milor Fernandes, por exemplo, brinca com a clássica ideia de que o xadrez é muito interessante, a prática de xadrez para desenvolver a inteligência para jogar xadrez, o que seria uma tautologia, algo que se fecha. Eu não acredito, eu acredito mais no aspecto filosófico. Outros aspectos filosóficos subjacentes à prática do xadrez é o comportamento humano de busca
de padrões. O que é fazer ciência, perdão? Fazer ciência é identificar padrões. Ácido mais base produz sal mais água. Maravilha. Tá. No jogo de xadrez, a criança intuitivamente ela começa a identificar padrões. Um peão dobrado, um tem 2 bispos, um par de bispos, outro tem um par de cavalos. Ela vai identificando padrões. Aí cabe um negócio interessante. Se a criança já viu uma ideia de xadrez, quando essa ideia reaparece em outro momento, não é que ela se lembra, mas provavelmente algum neurônio já tem aquela impressão, aquela visualização da imagem que ela reproduz para a partida. Ela vai agregando a cada jogo, a cada partida, principalmente se a prática for contínua, a um crescimento total. São aspectos filosóficos inerentes ao jogo de xadrez. E uma outra coisa curiosa do jogo de xadrez, enquanto filosofia, é uma busca sistemática da lógica em si. Como o ser humano, ele percebe que ele tem que buscar a lógica, mas ele não está preocupado se ela vai aplicar aquela lógica ou não. A busca pela lógica é a própria ideia do filósofo. Filosóficos, aquele que busca a sabedoria. Bacana demais. E se a gente observar também, por exemplo, Sócrates, quando a gente tem um processo de maiêutica, é mais ou menos assim, né? Ou seja, o parto, você vai pegar aquele conhecimento que o aluno tem, alguma qualidade, né? Ao ensinar xadrez, você tenta valorizar aquela qualidade. Por exemplo, um cálculo. Né? Tem aluno que tem mais facilidade com o cálculo. Se você leva ele para posições onde exija mais cálculo, ele vai se destacar. Então, nesse processo de ele se descobrir, será que é a memória, será que é planejamento, as coisas internas que você pode pegar do jogador e colocar isso para fora. É algo socrático. É o processo de dialética também, né? Argumentação. Contra-argumentação. Sócrates, se eu comentar um pouquinho de Sócrates. Sócrates, ele foi um filósofo que não deixou nada escrito. Tudo que a gente sabe é a partir dos discípulos. A mãe do Sócrates chamava-se Fenarete, era uma parteira. Então, provavelmente a expressão maiêutica foi criada por Platão para caracterizar a dialética socrática. E mais tarde, Hegel, já no século XIX, creio, 18, 19, ele vai falar sobre a dialética, dividida em tese, antítese e síntese. Tese, ideia. Antítese, antitese, contradição. Sempre que existe uma ideia e uma contradição, desde que haja uma interação entre as duas, provavelmente surge uma nova ideia. Síntese. A palavra síntese é agrupamento. Analisar é separar em partes. O que é análise? Separar em partes. O que é síntese? Agrupar as partes. Toda síntese é uma nova ideia e assim por dentro. O xadrez, houve até quem falasse que é um jogo neurótico, que é uma posição de equilíbrio, que passa a ter um desequilíbrio para as pessoas brigarem. Então é o inverso de São Francisco de Assis, onde houver paz, eu levo a tormenta. É um jogo que, não vou dizer que é diabólico, que eu gosto muito, então não me perdoaria se eu afirmasse isso. Mas o Gerson tem muita razão, que tem muita relação de dialética. Eu jogo, o oponente contra-argumenta. Algumas vezes existe, até parece um momento da partida, principalmente quando os jogadores não são tão fortes, que ambos chegam a jogar uma sequência de lances com alguma possibilidade que nenhum dos dois conseguem visualizar ou enxergar, como se houvesse um pacto mútuo para que isso ocorresse. É uma curiosidade do xadrez. E o Marcelise de Campos, num livro dele, ele tem uma frase tão bonita, que quando ele chegou à vida adulta dele, ao jogar xadrez, ele começou a ver o xadrez por dentro. Ele já não via, é como se ele estivesse dentro do tabuleiro, percebendo as potencialidades das peças, como se ele visse o cavalo. Virava o personagem. Virava personagem, ele personificou-se. Na verdade, em psicanálise é uma transferência, ele projetou-se, uma projeção, ele projeta-se nas peças. E daí ele percebe o xadrez como arte. Ele falou que ele não mais buscava ganhar as partidas. Ele tinha o prazer estético de jogar xadrez. Eu tive o privilégio de conhecer o Marcelise de Campos, mas fiquei fã dele quando ele falou assim que ele não jogava mais para ganhar partidas, para
experimentar o prazer estético. Muito filosófico, né? Puxa. Não, e se a gente pegar, por exemplo, Descartes, quando ele fala do todo, você divide um abacaxi, por exemplo, como é que descasca, né? Você divide ali, é complicado. Você divide, separa ele. Então, por exemplo, xadrez, abertura, meio jogo, final, tática, estratégia, análise e cálculo. Você tem as partes, mas na partida vai juntar tudo de novo. Como a educação nossa, né? Por exemplo, Aristóteles, que a gente é feliz quando a gente encontra a nossa natureza. Olha as peças, né? Combinando com Spinoza, por exemplo, a potência de agir. Um bispo, a sua natureza, jogar pela diagonal. Quando ela está livre, ele tem potência de agir, né? Então tem muita coisa que a gente pode casar, né? Renatus Cartesius. René Descartes. René Descartes, nas regras do método, ele fala que algo muito importante para o xadrez, que o primeiro passo para você ter um método de atingir a verdade seria a dúvida. Aceitar como evidente aquilo que é evidente. Um bispo tem uma diagonal aberta, ele tem o potencial de ocupar qualquer casa dessa diagonal. Só que nesse ponto, isso é evidente, então ele não precisa ficar pensando. Agora, o princípio da dúvida é o primeiro passo. Será que eu posso pôr o bispo em qualquer lugar, qualquer uma dessas casas? Isso é para o xadrez. Eu não me lembro que grande mestre disse, duvide sempre da primeira ideia. No xadrez parece que é uma regra, para não cair na lei de Murphy e você fazer erro, a primeira ideia parece interessante, joga ali e ganho. Analise, é Descartes. No segundo passo eu divido em partes. No terceiro, para Descartes, eu sintetizo todas as ideias. Esse é o terceiro passo do método cartesiano. Até que no quarto passo eu já penso, eu verifico se eu analisei detalhadamente todos os componentes para tomar minha decisão. É o recálculo no xadrez. Recálculo, que é uma parte fundamental. A palavra método vem de meta mais odós em grego. Meta é o que eu quero atingir. Odós é estrada. Qual é o melhor caminho, qual é a melhor estrada para eu atingir aquilo que eu desejo? Métodos de estudar xadrez. São inúmeros os métodos. Talvez o método que sirva para o jogador A não sirva tanto para o jogador B. Talvez o método que para estudar aberturas não sirva para estudar meio jogo e assim por diante. Cada ser humano, em função de suas potencialidades, vai definindo aos poucos os métodos. Falo com tristeza isso porque eu vou completar 70 anos e só agora estou pensando que muitos métodos eu deveria ter alterado lá no passado. Mas, de qualquer forma, fica a dica para os mais jovens. Olha, essa questão da idade, bom, primeiro até os 100 eu me garanto, depois é com a turma lá de cima. Isso aí, você é muito modesto. É uma palestra do Cortella, ele falava o seguinte, a primeira fase a gente monta, né, porque você está construindo ali a carreira e tal, né? Aí depois você tem aquela fase mais produtiva, aquela fase mais intermediária da vida. E depois a gente desmonta, né? Que aos pouquinhos a gente vai, né? Aquela dor que chegava e passava, ela fica mais crônica. Mas o bacana dessa terceira parte é a sabedoria, né? Que a gente pegou ali erros e acertos e conseguiu juntar tudo, né? A sabedoria é meio socrática. Tudo que sei que nada sei, né? A ideia é que, à medida que você vai vivendo, tem uma experiência de vida, você percebe o quanto você ainda pode crescer. O xadrez, ao longo da vida do enxadrista, também vai mudando um pouco de concepção. Você vai tendo outras ideias do que é jogar xadrez, né? O Márcio Elísio falar que para ele o xadrez virou um prazer estético, foi um caminho metódico interessante, né? Algo curioso. Tem uma diferença muito grande entre o xadrez como lazer, forma de diversão, e o xadrez competitivo, em que a pessoa vai buscar sentidos psíquicos mais profundos, de autorrealização, ou para, de certa forma, esconder sua verdadeira personalidade e assim por diante. Legal, vamos para outra especialidade sua, xadrez e matemática. Eu não sou tão especialista, embora eu tenha feito matemática, fiz bacharelado em matemática, depois eu fui para humanas. Eu lecionei uns vários anos, mais de uma década, matemática e física. E posteriormente fui para sociologia, filosofia
e redação, que são as que eu mais me dedico. E eu nunca parei de estudar. Em 2015 concluí um curso de direção de cinema pelo Senac, e eu não me vou adaptar totalmente ao Cortella, porque eu continuo sempre fazendo novos projetos, novos planos. Está montando sempre. Isso, independente de música da Legião Urbana, que a gente tem que viver como se não houvesse amanhã. Eu vivo como se houvesse amanhã e depois da manhã também. Bom, você perguntou sobre... Xadrez matemático. Xadrez e matemática. Alguma conexão? Tá. Uma pergunta que se faz é, quantos lances um grande mestre consegue enxergar? Aí, cabe uma ideia que eu tive. Eu tenho a impressão que não tem como calcular. O que tem é imagem. A palavra imaginação não é sinônimo de criatividade. Criatividade é uma coisa, imaginação é trabalhar com imagens. O enxadrista, ele vai passando como se fossem slides, vários slides do que seria a posição seguinte se ele fizesse isso e o adversário fizesse aquilo. E se o adversário fizesse aquilo, qual seria o slide? Seria esse. Então, ele, intuitivamente, ou mesmo no cálculo, o cálculo não é matemático no sentido puro da matemática. É uma combinação de imagens, uma sequência de imagens possíveis para cada tipo de posição. Eu nunca li nada sobre isso, foi uma ideia que eu tive, que a mente humana funciona por projeção de imagens futuras, né? Você projeta e vai vendo imagem. Eu percebi isso no jogo de damas. E no jogo de damas, porque é obrigatório o movimento das pedras para frente e a tomada é obrigatória, então é mais fácil fazer a imaginação, embora o jogo seja muito complexo. O jogo é uma complexidade de damas, é muito complexo, mas daí eu passei para o xadrez. Eu conversando com um amigo, Geraldo Lebredo, de Cuba, e ele começou a falar assim, que ele queria saber quantos lances ele calcula, mas ele não sabia quantos. Eu falei, não vai saber. Ele melhorou, me acordou. Porque você não calcula lances. Você faz combinação de imagens, projeta imagens. Então, pode ser que haja outros estudos no mundo, porque eu não sou ninguém no mundo aí científico, mas eu fiz intuitivamente esse conceito de que o homem trabalha com imagens. Bom, dois apartes aqui, o Jô Soares perguntou para o Kasparov e ele citou a partida com o Topalov, 14 lances. Mas aí ele meio que... Minha ideia é que ele projetou 14 imagens. Como se fosse isso. Mas ele não viu só 14 imagens, ele viu milhares de imagens e selecionou a sequência mais lógica para 14. Que volta à questão da mente probabilística e a mente determinística. Computador, mente determinística. O homem não, o homem vai já ignorar determinadas posições que não interessam. Porque muitas vezes o computador fala, mas se tivesse jogado aqui, poderia ganhar. O ser humano fala, como? Vai perder uma peça. O computador já viu bilhões de imagens que perde essa peça no instante, mas haverá uma linha meio lógica em que é restituído. Isso. Mas a melhor resposta que eu já vi é do Capablanca. Quantos lances você consegue ver à frente? O melhor. Não precisa ver mais nada. Se você vê o melhor, já está beleza. A brincadeira dele, claro. Uma brincadeira, mas tem um pouco de sentido em filosofia. É meio Heráclito e Parmênides. O passado existiu, mas não existe. O futuro existirá, mas não existe. Em qualquer momento que eu penso, só existe o momento presente. Então a vida é um enigma, um mistério. A vida resume-se a esse instante. E agora, este. E agora, este. Eu não tenho como fazer 2 lances em seguida. Eu vou fazer um lance. Os demais ficam como imagem. Perfeito. O xadrez é um jogo construtivista? Dá para fazer um casamento bacana aí com a pedagogia? O xadrez contempla várias linhas pedagógicas, várias. O construtivismo é uma das linhas pedagógicas em que a criança vai formando suas ideias a partir da sua interação com o meio, com outros jogadores, etc. O xadrez ensinado compulsoriamente, em que a criança tem que decorar aberturas, não é tão construtivista. Mas o xadrez em que a criança tem que intuir ou descobrir coisas interessantes é construtivista. Por exemplo, ao ensinar xadrez, tem professores que falam, o cavalo vale 3, o bispo 3 ou 3,5, ou 3,15, eu já vi até 3,15.
peão vale 1, etc. É um jeito. Outra forma de ensinar, construtivista. Eu ensino que o bispo move-se em diagonal. Então eu coloco um bispo em A1 e pergunto, se esse bispo fosse mover, quantas casas ele poderia se mover? Daí a criança fica apontando o dedo. Em regra de xadrez não pode apontar o dedo, viu? Mas para a criança fala. 7, professor. Muito bem. Agora eu pego... Fala, muito bem. Agora eu pego o bispo e põe em D2. Ela conta. Se ela errar, eu vou falar 7. Mas daí ela lembra que tem mais uma e mais uma. 9. Agora eu coloco o bispo em C3. 11. Nossa. Agora em D4. 13. Oh, maravilha, maravilha. Uma progressão aritmética. Talvez essa criança seja de uma casa de acolhimento para menores infratores, nunca vai aprender o que é diagonal, nada, mas eu aprendi nem a progressão aritmética. Ó, 7, 9, 11, 13. Agora o que é mais curioso? Um bispo em B1. 7 casas. Em C1, 7 casas. Em D1, 7 casas. Ela vai intuir que qualquer casa do perímetro maior são 7 de abrangência. No segundo perímetro, que é B2, são 9. 11 e 13. Agora eu vou ensinar a torre. A torre tem uma curiosidade incrível. Em qualquer posição que ela fica no tabuleiro, ela domina 14 casas. Põe uma torre só, não tem outras casas, não outras peças. 14. Então, eu peço para a criança cantar, ela conta 14. Daí eu ponho lá no outro canto, ela demora um pouco, 14. Daí eu ponho no centro do tabuleiro, D4, D5, 14. Ela fica intrigada. Por que o bispo desenvolvia a torre não, né? Porque aumentava. Mas ela aprende. Agora, quando eu vou ensinar a dama, eu falo que a dama é uma peça que tem a potencialidade da torre e do bispo. O que é uma dama? É uma torre bispo. Eu que inventei essas bobagens. E bobagem eu digo porque eu nunca encontrei em literatura alguma essas coisas. Daí a criança fica olhando, até que o mais vivozinho do grupo fala assim, professor, não basta somar 9, 7, 9, 11, 13, com 14, 27. Parabéns, filho, parabéns, realmente é isso aí. É isso aí, filho. A criança começa a construir, com o cavalo, com tudo, e ela começa a perceber que uma peça tem maior valor, teoricamente, quando ela tem um raio de ação maior. O dia que você falar que o domínio do centro é importante, ele vem agregado de um background muito sólido. Ela não está mais com 3 ou 1, 4, não troquei a torre. Tem um simbolismo forte. Não, ela intuitivamente ela foi agregando, construindo significados, né? Não sei se responde a sua pergunta. Bom, eu imaginei, por exemplo, a questão dos estágios. O rating é um estágio, né? Quando a gente estuda Piaget, você tem o pré-operatório, operatório concreto. Concreto operacional. Isso. Então, por exemplo, aqueles estágios, a gente poderia colocar o estágio de rating, né? Tanto é que essas graduações, pelo rating, você tem o nível do jogador, né, colocado sob números. É uma espécie de estágio. Evolução segundo o próprio ritmo. Na sala de aula, você tem aquela interação e um vai evoluindo em contato com o outro, né? Que a gente aprende desse jeito, a andar, a falar, né? E essa interação em sala de aula, por exemplo, é fabulosa. Né? É a construção pela sociabilidade, pela convivência e troca pela interação social com os demais. Mas a criança, por exemplo, voltando um pouco à ideia de cálculo e xadrez. Há pouco tempo, uma enxadrista adulta falou, eu estava jogando com uma menininha na tal rodada do torneio e estava perdido. Mas como eu sei que criança gosta de capturar peças, eu entreguei um peãozinho para não tomar mate. E não deu outra, ela tomou um peãozinho, escapei do mate e ganhei a partida. Eu achei... Em xadrez não tem que falar o que é antiética, é má intenção, mas está dentro das regras do jogo, tudo bem. Mas eu pensei o seguinte, olha o que ela falou, a criança gosta de tomar peão, porque a criança ainda está no estágio concreto operacional. A ideia de domínio de espaço, domínio de tempo, não tem muito sentido.
Por exemplo, não tem sentido chegar para uma criança de 7 anos e perguntar assim, você ama sua mãe? Ela fala, amo. Você fala, pense bem, hein? Você pensa bem, você ama sua mãe? Ela vai pensar, ela vai lembrar um dia que ela estava machucada e a mãe curou, a mãe beijando. Ela fala, amo, lógico que eu amo. Mas não é o lógico que eu amo primeiro, ela pensou em algo concreto. Se você pergunta para um menino de 11, você ama sua pátria? Essa é terrível. Pátria é o chão que ele pisa. E não é, pátria não é isso. E pátria também não é bandeira nenhuma. Pátria é uma relação de integração com o ambiente, com o modo de rir das pessoas, com as piadinhas, com o dia a dia. Mas pátria não está ainda num momento que vai ser aos 14 para 15 anos, que Piaget chama de fase hipotético-dedutiva, em que a criança começa a levantar hipóteses e suposições. O xadrez é incrível, assim, ele faz com que a criança de 8, 9 anos que comece a praticar, desenvolva esse raciocínio hipotético-cognitivo aos 9 anos de idade. Já havia até críticas contra isso. Uma época, a Organização Mundial de Saúde achava que xadrez não era aconselhável para crianças com menos de 8 anos, a não ser que fosse espontaneamente. Depois mudou-se, hoje está muito em dúvida o que eles falam sobre isso. O que se tem como verdade hoje é que a criança deve aprender xadrez quando ela estiver motivada e nunca forçada. Mas eu estou falando de aspectos que se agregam ao construtivismo no jogo. Perfeito, já estamos caminhando aqui para o final da nossa entrevista técnica, né? Porque essa entrevista já é específica, xadrez e psicologia. Eu, embora não exerça, eu sou psicanalista clínico. Fiz um curso de pós-graduação em psicanálise clínica e são vários aspectos psicológicos associados à prática do xadrez. Por exemplo, tem um campeão norte-americano, Ruben Fine, que escreveu um livro de psicologia do jogador de xadrez. Fine, ele vai numa linha psicanalítica, ele chega a falar umas coisas assim, que são discutíveis, mas interessantíssimas. Ele fala assim que a mulher tem mais dificuldade em jogar xadrez, ele não conheceu a poker, porque ela mata o pai. Então ele fala que existe uma relação edipiana no jogo de xadrez, complexo de Édipo, ou ali complexo de Elétra, em que a mulher tem uma certa dificuldade. Aí cabe falar o seguinte, o xadrez, ele é convidativo do ponto de vista da inteligência, do raciocínio focativo. Em antropologia, alguns antropólogos defendem a ideia que o homem é adepto mais do raciocínio focativo, enquanto a mulher é do raciocínio sistêmico. O que é raciocínio sistêmico? Uma mulher consegue pensar em 5, 6 coisas ao mesmo tempo. Então, uma mãe com um bebê no colo, enquanto o outro filho puxa a barra da saia dela, ela consegue calcular a quantidade de tempero que vai colocar na comida para o marido que está trabalhando e ela ama. Ela pensa várias coisas ao mesmo tempo. E o homem, até por razões históricas, o raciocínio focativo faz com que pense uma coisa de cada vez. Então, alguns antropólogos acham que, na pré-história, o homem é aquele que era o provedor, ele sai para a caça. E a mulher é aquela que é provida, que ela cuida dos filhos. E ao sair para a caça, ele pega, vê uma presa, ele tira uma flecha, põe no arco, aponta e lança a flecha. Ele não pode errar, porque se ele errar, ele vai ficar sem proteínas, correndo, pode ser devorado pela própria presa, além do que não vai alimentar a prole e a esposa. Então ele pensa uma coisa cada vez. Estudos modernos falam que homens e mulheres têm possibilidade de desenvolver os dois tipos de raciocínio, mas por processos culturais, a mulher tem menos afinidade com o processo focativo, ela permite. Tem um jogador, o Wellington Rocha, que me chamou a atenção por uma coisa estranhíssima. Falou, professor, você já percebeu que toda menininha novinha, 6, 8 anos, 9, quando aprende a jogar xadrez, é incapaz de jogar um bispo de B2 e tomar em H8? Ela levanta a peça, vai até a metade e para, ela não faz nunca lances longos. Falei, será que o meu amigo Wellington está com razão?
passei a observar esse fenômeno com maior acuidade e realmente é notável, é raríssimo que o bispo, uma dama, atravesse um tabuleiro quando é meninas. Eu acho uma descoberta incrível do Wellington, porque precisa ter uma percepção extrasensorial. São fatores psicológicos associados à prática do xadrez, né? Agora, o menino já é mais competitivo, né? A própria sociedade, eu não sei ao final do século XXI, mas por hora ainda ela é mais... o homem é o líder, tudo é em função do homem. A educação em função do homem, a ideia é que o homem é o mais sólido, aquele que sabe, aquele que luta, aquele que... Dizem as lendas que é o homem que é aquele que resiste, mas as lendas, porque na prática existe uma revolução. Não é ideologia de gênero, mas existe uma revolução. O homem já não é mais aquele ser tão forte. No xadrez ainda, a quantidade de jogadores de expressão do sexo masculino é um abismo em termos de distanciamento da quantidade do universo feminino. Mas são aspectos psicológicos, talvez por outros fatores ainda não estudados profundamente pela psicanálise e pela psicologia. E tem a síndrome do ego que eu falo com os alunos, né? Porque o ego a gente poderia trazer para o aspecto também do xadrez, aqueles, né, que tem o ego, né, o eu, um pouco acima, tende a fazer jogadas mais agressivas, inclusive em momento que não pode. E aqueles, né, que têm ali uma autoestima, uma baixa autoestima, teria dificuldade às vezes de fazer lances mais agressivos, fazem lances defensivos no momento que poderia atacar. Isso envolve todo esse aspecto psicológico. Tem um alemão, psicanalista, cientista social alemão, já falecido, Erich Fromm, que ele diz: não existe complexo de superioridade. Uma pessoa que se diz superior, que mostra muita vantagem, na verdade ela tenta esconder a inferioridade. Só existe complexo de inferioridade. O jogador que passa a dominar alguns conceitos, ele acha que já está acima de tudo, talvez inconscientemente ele esconda também suas próprias fragilidades. Então ele ignora a possibilidade do outro. Uma coisa muito comum é um garoto subestimar o outro até pelo aspecto físico. Não criticando, mas algumas vezes jogadores que vêm de escola pública, periférica, vai jogar com um aluno de uma outra escola mais privilegiado, ou mais privilegiado já acha que o outro não joga bem. O que é um engano, porque são seres humanos e não importa. Hoje com a internet são fatores culturais. Bom, então, para que atinja esse nível de equilíbrio, a ideia é jogar bastante. Aprende-se muito com as derrotas. As derrotas chegam a ser mais didáticas do que as vitórias. Mas você tem que aprender a ganhar e tem que aprender a perder. Essa linha de equilíbrio só é conseguida quando o jogador tem a humildade de se reconhecer como um ser humano, cheio, com algumas virtudes e vários e inúmeros defeitos. Os defeitos, algumas vezes, são quase incontroláveis, porque tem razões freudianas inconscientes. Agora, as virtudes podem ser desenvolvidas. O xadrez, enquanto instrumento ou ferramenta educativa, ele extrai valores, ele não acresce só, ele também extrai, o que poderia conduzir ao equilíbrio que você solicita. Legal, e para a gente finalizar, você é um professor muito querido, eu te acompanho nas redes sociais e só tem elogio. Você escreve muito. Você tem ideia de quantas crônicas, quantos artigos de xadrez você já fez? São dezenas. O próprio Clube de Xadrez Online já publicou um monte. Não, eu não tenho uma ideia. Eu tenho impressão no Clube de Xadrez Online, são dezenas e dezenas de crônicas. É meio intuitivo, em alguns momentos assim, eu falo, vou escrever sobre tal coisa. Algumas crônicas eu escrevo e não mando, porque eu penso assim, isso aí pode magoar alguém e não é objetivo. Uma vez eu fiz uma crônica em que eu falo de um jogador bem ingênuo que participa por um torneio, até a cidade que eu inventei é São Sebastião do Paraíso. Conheço. E lá tinha um baixinho, que na época era magrinho, Nerso. Eu não quis pôr o nome real da pessoa, era o Nerso. Que era, para o jogador, ele era uma pessoa irritante, autoritária,
é porque o jogador não compreendia as regras do sistema suíço. E ao final da crônica, ele fala que ele foi injustiçado e que ele não quer mais participar de torneios, etc. Curiosamente, nos comentários que teve dessa crônica, muitos apoiaram o jogador, que na verdade era um eu literário que eu criei de um jogador ingênuo. Então falava assim, realmente você foi muito prejudicado, foram muito cruel com você. E, curiosamente, houve uma afinidade com o eu literário que eu creio que ele não existe. Era somente uma condição do menino ingênuo. Imagino como um amigo Nerso, de São Sebastião do Paraíso, foi ofendido. Ah, não foi de jeito nenhum. Também. Olha só, usando aí, tomando uma expressão do trabalho do Bauman, em tempos de mundo líquido, como é que se ensina? A liquidez a que Bauman se refere é uma liquidez de que tudo é volátil, que é a característica química básica dos líquidos, em que as moléculas elas são mais fluidas, elas movem. No sólido estão muito agregadas. É um mundo sem forma hoje, né? É um mundo sem forma. Mas eu então vou usar outro filósofo, Heidegger. Ele diz assim, fora a preservação biológica, talvez a vida não tenha sentido algum. Cada ser humano, por sua inteligência e criatividade, imprime um sentido à própria vida. A fluidez da vida, a fluidez das coisas, se faz a partir do momento em que a pessoa define alguns valores que são válidos para ela e para o mundo. E eticamente, quando algo é bom? Algo é bom quando é bom para o mundo e bom para mim. Se for bom para mim e ruim para o mundo, não devo fazer. Se for ruim para o mundo e ruim para mim e bom para o mundo, talvez eu tenha que fazer. Se for ruim para os dois, nem pensar. Se for bom para mim e indiferente para o mundo, posso fazer. Há uma redução no processo de fluidez porque você cria sentidos mais sólidos para a vida. Legal, olha, então nós estivemos aqui, o Clube Xadrez se deslocou de Minas, veio para Piracicaba, prestigiamos aqui hoje um bonito festival, Adriano Caldeira, mestre da FIDE, professor fabuloso, já falei isso para ele várias vezes, vou falar aqui para todo mundo, é o professor mais brilhante que eu já vi dando aula até hoje, fez uma palestra muito bonita aqui no Liceu, então estivemos entrevistando o Teles. Obrigado demais por ceder o seu tempo e por realizar esse evento bonito, com Caldeira, muitos convidados, muito bacana o evento. Eu é que agradeço, eu nunca fui tão honrado na minha vida pela visita do meu amigo Gerson Pérez, que veio da cidade dele de Minas fazer essa entrevista, que falam que se Maomé não vai a montanha, montanha vai a Maomé. Eu me sinto aqui como uma montanha, porque o Maomé seria o Gerson, uma pessoa a quem prezo muito, e gostaria de dar parabéns pelo trabalho que você realiza pelo xadrez brasileiro, que já é histórico. Eu, da minha forma, continuo contribuindo no que eu posso, organizando eventos, escrevendo alguns textos, participando daquilo que melhora a cidadania de um povo que acredito muito, de um país que tem tudo para ser um vencedor. Muito bom. Pessoal, continue acompanhando o Workshop Brasileiro de Xadrez. Grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu!